Oi, gente, meu nome é Denise Mendes Gomes. Eu sou formadora no Instituto de Sistemas Humanos há 25 anos, mas tem uma longa história antes disso que eu queria compartilhar hoje com vocês nessa gravação que comemora, né, essa história do nosso instituto e eu espero ajude vocês a entenderem, né, como que foi a formação desse instituto, como essa história aconteceu. Bom, eu acho que foi ainda na faculdade, eu estava no terceiro ano da faculdade, eu devia ter 20 anos de idade, e eu comecei a me interessar muito pelos grupos. Então, eu comecei a trabalhar com grupos operativos, entrei para um grupo de pesquisa, para um grupo que dava formação para equipes do SUS de saúde e de saúde mental, no sentido de ajudar as pessoas a trabalharem melhor em grupo, e também tinha um efeito terapêutico aqueles grupos. O grupo operativo tem uma base psicanalítica e eu acabei me apaixonando pelo Pichon Rivière, pelo Blair. Fui para a Argentina para estudar na escola de psicologia social do Pichon Rivière. Então, esse movimento foi muito importante na minha vida. E quando eu me formei, eu queria trabalhar na rede pública. E eu prestei concurso e consegui passar para trabalhar na rede pública. E eu consegui trabalhar num hospital de infantil. Isso foi muito legal. Eu fui convidada a fazer parte da equipe que ia planejar, né, como ia acontecer o atendimento no hospital dia. E eu sugeri que a gente incluísse terapia de família, porque o Pichon sempre que trabalhou com saúde mental em contexto de internações, ele sempre trazia a família, porque ele estudou a escola de Palo Alto. Então, eu já tinha estudado a escola de Palo Alto na faculdade e junto com esse grupo que era coordenado pela Maria Inês Fernandes, que é uma grande psicanalista de grupos, que foi uma pessoa fundamental na minha formação, na minha vida. Ela me orientou no mestrado e ela só não me orientou no doutorado porque ela estava com muitos orientandos e veio uma lei nova lá da FAPESP limitando o número de orientandos. Eu teria que esperar um ano e meio, e eu já estava com a bolsa da FAPESP aprovada para o meu projeto. Então eu tive que adaptar o meu projeto e mudar de orientador. E aí quem me orientou no doutorado foi o professor José Geraldo de Paiva. O meu trabalho, que seria no campo do atendimento de famílias, precisou ter um adendo que teria que ter algo ligado à religião, porque a linha de pesquisa do professor Geraldo é a religiosidade. E aí virou um trabalho muito lindo. Eu fui estudar famílias adventistas do sétimo dia e a gente pôde observar como a religião era um fator de resiliência para as famílias. Isso foi muito bacana, está publicado num livro que inclusive ganhou o Prêmio Jabuti. É um livro coletivo, não é um livro meu, mas eu fui uma das coordenadoras do livro. Eu publiquei essa pesquisa, um capítulo sobre religiosidade e resiliência nesse livro, que chama Religiosidade e Psicoterapia. Bom, então voltando, como é que eu comecei a atender famílias? Foi exatamente naquele hospital dia infantil, que além da gente fazer os grupos com as crianças, até grupo de jardinagem, grupos de brincadeiras, a gente começou a atender as famílias em terapia. Tinha o grupo de mães, de pais, mas tinha a terapia familiar. E aí eu vi que a minha formação não dava conta. Eu era engolida pelo sistema, como dizem na escola de Palo Alto, que é uma das escolas que mais me inspirou. E eu sou apaixonada pelo Paul Václavic, apaixonada, e apaixonada pelo Bateson. São dois grandes pesquisadores e iniciáticos da terapia de família e que eu estudei profundamente e eu gosto demais. Eles me ensinaram muito. Então,
Eu procurei a Thay Castilho naquele momento, porque ela me dava, ela já era minha supervisora, porque eu fazia acompanhamento terapêutico particular, né, na minha clínica. E ela era nossa supervisora. A gente tinha um grupo que chamava AT. Com vários amigos, a gente atendia pacientes que eram encaminhados principalmente pelo professor Itiro, da Escola Paulista de Medicina, porque eu havia feito 2 anos de especialização em psicologia da saúde lá na Escola Paulista de Medicina. Era um curso paralelo à residência em psiquiatria, só que era para psicólogos, né? Então a gente fazia a mesma carga horária que eles, tinha 80% do curso era o mesmo, era junto com eles, principalmente a parte de atendimento clínico, mas eles tinham psicofarmacologia, que a gente podia assistir às aulas, mas a gente não iria ministrar. Foi também uma formação que fez muita diferença na minha vida e me permitiu começar a clínica através do AT, do acompanhamento terapêutico. Bom, a Thay, então, ela tinha acabado de voltar da Itália, onde ela fez a formação com o Andolfi e o Carmine Sá. E ela me disse, na supervisão que eu pedi para ela para me ajudar com as famílias que eu atendia no Hospital Dia. Olha, eu acabei de montar um instituto com outras pessoas e a gente vai dar formação em terapia de família, dura 4 anos essa formação. Eu acho que não dá para atender família sem fazer uma formação específica. Ela me indicou livros e ela me dava supervisão, mas eu decidi, já estava inscrita para começar a formação em psicanálise no SEDES, já tinha sido aprovada. Mas depois dessa conversa, eu pensei bem e decidi fazer a formação em terapia de família. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Depois dessa formação, eu simplesmente comecei a mudar como pessoa. Essa formação, para mim, ela foi algo assim, como uma conversão, sabe? Quando você muda não apenas a sua crença, mas o seu jeito de viver, o seu jeito de relacionar, de se relacionar. Então, foi mais ou menos esse efeito que essa formação começou a ter na minha vida. Então, nos grupos de formação, isso até me emociona, porque é um processo que é muito envolvente e transformador. E a gente vai aprendendo muito uns com os outros. A gente vai aprendendo a escutar melhor, a escutar de um jeito mais aberto, a escutar de um jeito mais acolhedor. A gente vai aprendendo a incluir as diferenças, que é uma das coisas mais difíceis que tem na vida. A gente acha que a gente é muito inclusivo, mas muitas vezes isso é mais no desejo. Mas na prática a gente acaba estranhando pequenas diferenças. E essa prática diária com famílias, com casais e com grupos de formação, com terapeutas que sempre são muito experientes, a gente tem essa sorte, sabe? Há 25 anos a gente recebe pessoas que não estão começando na vida. Podem estar começando na terapia de família, podem estar começando na terapia de casal, mas são pessoas que já viveram muito, que têm muita experiência e trazem toda essa sensibilidade para compartilhar com a gente. Todas as suas relações, toda a sua história de vida. E a gente sai muito enriquecido. E aí teve um ano que eu fui agraciada com a leitura do Conto da Ilha Desconhecida. Isso faz muito tempo. Eu era uma pessoa, eu era uma professora. Eu dava aulas teóricas super rebuscadas, super, nossa, com 1000 conceitos. Até hoje tem uma piada interna que é de uma aula que eu dei sobre o Blair, sobre o sincrético. Palavra feia, né? Palavrão. E as pessoas até riam, porque, sabe, ninguém entendia o que que era isso e não precisava. Então, me pediram para dar essa aula sobre epistemologia nesse seminário. Eu não sou uma Maria José Esteves de Vasconcelos, apesar de já ter lido os livros dela minuciosamente, ter estudado. Eu falo bem sobre isso. Mas, naquele ano, eu queria dar um
um salto de qualidade no meu trabalho. E eu não queria mais falar de teoria, eu queria apresentar a experiência através da teoria. E eu encontrei esse conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, que a partir de então todos os nossos alunos passaram a conhecer, e eu transformei aquele conto numa maneira de apresentar os conceitos de uma epistemologia que é aberta ao desconhecido, que, assim como uma viagem para o desconhecido, não, uma bússola não serve, então uma entrevista guiada não serve para atender uma família, não é? Você está indo para o desconhecido, você não sabe o que você vai encontrar. A instabilidade é um desses conceitos básicos da epistemologia da complexidade com a qual a gente trabalha. E a viagem, uma viagem de caravela, mar adentro, oceano afora, para encontrar uma ilha desconhecida, é uma ótima metáfora para contar para a gente como é o trabalho de um terapeuta. Ali também temos a multiplicidade de fatores que atuam ao mesmo tempo para definir o destino dessa jangada, dessa viagem. O clima, o oceano, enfim, os ventos. E assim é também na vida. Assim também é na terapia de família e casal. A gente tem esses múltiplos fatores atuando o tempo todo. E não dá para a gente isolar variáveis. A gente vai trabalhar no âmago da complexidade. A gente não simplifica para trabalhar. A gente trabalha dentro da complexidade. E o terceiro elemento dessa epistemologia da complexidade é a subjetividade. E é aqui que é o coração que pulsa junto com cada pessoa atendida, com cada aluno, com você que está me ouvindo. Foi a partir desse dia que eu deixei de dar aulas teóricas e passei a conversar a partir do meu coração, a partir de metáforas, a partir de histórias. E eu acho que, de alguma maneira, eu me tornei uma storytelling, uma pessoa que traz uma história para mostrar um sentido, para mostrar uma filosofia ou uma epistemologia que está por trás de algo que aparentemente é simples, mas carrega muita complexidade. Desses anos para cá, eu fui aprofundando meus estudos na medida em que a gente foi sentindo necessidade de ampliar os conceitos, os modos de trabalho. Tenho aquelas pessoas que me inspiram profundamente e que foram me permitindo fazer essa formação de um jeito paulatino, a cada dia. Então, na base está a pragmática da comunicação humana. Eu preciso contar para vocês que é um livro chato, uma linguagem cartesiana, moderna, não é pós-moderna, mas é um livro que me permitiu perceber uma coisa que eu nunca tinha me dado conta. Aliás, algumas coisas que eu nunca tinha me dado conta, eu vou contar para vocês. A primeira coisa, que a gente é responsável, sim, pela maneira como os outros nos escutam. É verdade que quem faz a leitura de contexto para dar o significado para aquilo que a gente está comunicando é quem nos escuta. Mas essa pessoa se baseia na minha voz, no meu tom de voz, nos meus gestos, em toda a minha comunicação não verbal para delimitar o contexto no qual ele vai ler a minha mensagem. E eu sou responsável pela maneira como eu entrego essa pedra preciosa que é a minha comunicação. Então, pense o seguinte: o que eu comunico é uma pedra preciosa. Mas se eu pegar uma pedra preciosa em estado bruto e jogar na sua cara,
Você não vai receber isso como um presente. Vai? Não. Isso vai ser um ataque. E você vai receber isso de forma violenta. E eu não vou entender. Como assim? Eu te dei uma pedra preciosa e você está me tratando assim? Então, para a gente entender o que acontece na comunicação, a gente precisa perceber que a forma como a gente entrega uma mensagem faz toda a diferença. Como diz o nosso amado Tom Anderson, a linguagem não é inocente, não é nada inocente. Então, a gente precisa lapidar a pedra, escolher as palavras. A gente precisa colocar essa pedra numa caixa de veludo. A gente precisa cuidar do tom de voz. A gente precisa combinar um jantar à luz de velas para entregar esse presente. A gente precisa saber o momento certo de dizer cada mensagem que a gente tem para passar para o outro, principalmente quando é uma mensagem importante. Então, tudo isso ampliou muito, deixou muito mais complexo a comunicação para mim. Porque muitas vezes as pessoas me davam feedbacks de que eu tinha sido rude, mas a minha intenção era tão boa. E aí eu comecei a entender que não, a minha intenção não era suficiente para garantir uma boa comunicação. E que eu, sim, ia precisar cuidar do meu tom de voz, do meu gestual, da escolha das palavras e do momento de dizer as coisas. Isso, para um terapeuta, é básico, é fundamental. Cada um desses elementos. Ainda estou na pragmática da comunicação humana. Também me ensinou uma coisa fundamental: a decifrar, identificar e trabalhar com os paradoxos na comunicação humana. Quando existe uma contradição entre o que é dito e a comunicação não verbal, isso dá uma confusão. E eles também me ajudaram a entender um conceito da escola de Palo Alto, criado pelo Bateson, que é o conceito de duplo vínculo, que depois o nosso amado Moniel Caim, que estudou lá com eles, ele também se apaixonou pela escola de Palo Alto, como eu, ele transformou isso no duplo vínculo recíproco do casal, que é a base para entender, até hoje para mim, como que as pessoas se apaixonam e ajudá-las a se enganchar da maneira correta e se desenganchar daquilo que já não serve ou aquilo que adoece e paralisa, para que eles possam seguir se desenvolvendo como pessoas, juntos ou separados. Então, a escola de Palo Alto foi um berço para mim, foi algo que, assim, expandiu muito a minha maneira de ver o mundo, as relações, as conversas, e me acompanha até hoje. O Moni, ele trouxe para mim essa amplitude de olhar também para algumas coisas que a gente já tinha passado, que era o estudo profundo da teoria da complexidade do Edgar Morin, que é uma das coisas que realmente é fundamental para a gente compreender as relações humanas. Um outro autor que eu agradeço assim, a Thay, a Sandra, o Lorival, a Flávia Stockler e a Janice, que eram os formadores do Instituto de Terapia Familiar de São Paulo, trouxeram o Humberto Maturana para dar um seminário de 2 dias inteiros para a gente. Não preciso dizer que eu me apaixonei pelo Maturana, li todos os livros dele e fiquei realmente transformada e tocada por essa pessoa e por esse jeito de ver o mundo e as relações e poder pensar no amor como a base do acontecer humano, que é legitimar o outro como um legítimo outro. E aqui tem tantos significados, tantas implicações, porque quando eu te legitimo como você é, aqui sim, eu preciso abrir mão completamente do meu desejo, das minhas expectativas sobre você.
Você não me deve satisfações, ou seja, você não precisa me satisfazer quando eu realmente te amo como um legítimo outro, que tem suas próprias razões, seus próprios motivos, sua própria história, suas próprias emoções legítimas, mesmo que eu não compreenda num primeiro momento. Porque, gente, para a gente compreender um outro ser humano, não basta uma frase, uma hora de conversa. Para a gente compreender um outro ser humano, é preciso muita humildade. É preciso saber que ele é uma ilha desconhecida e que você vai ter que navegar muito junto com ele para vocês chegarem em algum lugar comum, para vocês poderem ter um grande encontro. Eu poderia falar de muitos outros autores, gente, muitos, mas hoje eu vou ficar com esses. Foram esses que vieram junto comigo aqui nessa conversa e me ajudaram a contar para vocês algumas coisas que eu acho fundamentais no trabalho do terapeuta de família e casal. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é agradecer. Agradecer não só aos alunos, eu quero agradecer muito a cada um dos meus colegas do Instituto. Eu não sei se vocês sabem, agora eu estou falando para vocês, meus colegas do Instituto, a importância que vocês tiveram na minha vida afetiva, na minha formação como pessoa, não só como terapeuta. Quando a Sandra me convidou para fazer parte dos sistemas humanos, eu já tinha feito mestrado, já tinha feito doutorado, eu já tinha feito a formação de formador com a Sandra e a Janice lá no Instituto de Terapia Familiar de São Paulo, que era o Instituto da TAI, junto com elas. Mas foram elas que me chamaram para esse trabalho. Quando a gente resolveu não continuar no ITF, a Janice e a Sandra tiveram essa brilhante ideia de formar um instituto novo, com essa espiral aberta para o infinito, que foi uma coisa que a Sandra viu na praia, junto com a Janice, olhando para o mar, para o céu, para as nuvens. E essa é uma cena emblemática para a gente, essa abertura para o novo, para o inusitado, para o desconhecido. Então, naquele momento, estava acontecendo uma coisa na minha vida muito difícil. Eu tinha um bebê, eu estava terminando o doutorado, eu estava no meio do doutorado. E o que aconteceu foi o seguinte: no ano que a gente montou o Instituto de Sistemas Humanos, eu estava muito mal no meu casamento. Eu tinha um bebê, dois bebês, e um filhinho de já devia ter 4 anos. Um bebê de colo, de 6 meses, eu estava amamentando. Os sistemas humanos foi muito importante para mim como apoio emocional nessa transição, porque quando os sistemas humanos tinham 2 anos de existência, eu me separei. Mas os piores anos de dor foram esses últimos anos do casamento, porque foi muito difícil. E eu tive muito apoio de vocês. Vocês me apoiaram tremendamente. Quantas vezes vocês me viram chorar de dor? E vocês me apoiaram e me suportaram e me ajudaram muito. Então, meu muito obrigada. Tive que recomeçar uma série de coisas na minha vida, mas os sistemas humanos era aquele lugar onde eu estava crescendo, me aprimorando. Eu tinha que estudar muito para dar aula, para dar conta da formação, que agora eu não era mais uma formadora em formação. Nossa, eu estava gestando um instituto junto com vocês e eu agradeço muito você, Sandra, por ter confiado em mim, por ter me dado essa oportunidade, por ter acreditado que eu seria capaz um dia de me tornar uma terapeuta acolhedora, que escuta com abertura, com o coração, que se entrega, que realmente entra em contato com as suas ressonâncias. Muito obrigada. Como é que tem sido esses 25 anos do Instituto Sistemas Humanos? A gente se reúne para conversar sobre nosso modelo de trabalho,
sobre os autores que a gente vai passar para os alunos, sobre os atendimentos que são realizados durante a formação e como os terapeutas estão se desenvolvendo. A gente conversa sobre o desenvolvimento de cada terapeuta, porque a gente tem uma formação que é focada na pessoa do terapeuta. A gente acredita que é a pessoa do terapeuta que é a base do trabalho que o terapeuta realiza. E ele precisa contar com a sua pessoa. Ele precisa se conhecer, conhecer a sua história, conhecer a sua vida relacional, familiar, transgeracional intimamente, para que ele possa oferecer isso no encontro com as famílias e os casais. Tem sido um trabalho de muito crescimento, de muita pesquisa diária. A gente está o tempo todo se questionando sobre o que a gente observa. E esse estado é muito vivo, é um estado de aprendizado permanente. E isso eu acho muito lindo. Acho que é por isso que a gente está junto há tanto tempo. E a gente não se cansa de aprender com cada aluno, uns com os outros e com as situações difíceis que a gente enfrenta. Acho que essa é uma coisa que a gente poderia dizer que é a nossa alma. A alma dos sistemas humanos é uma alma que aprende, é a alma aberta ao desconhecido. Bom, gente, então assim, eu foco o meu estudo, a minha pesquisa em leituras. Eu gosto muito de fazer formações, de continuar aprendendo. Gente, ao longo desses anos de sistemas humanos, eu fiz formação em medicina chinesa. Você acredita? Sou acupunturista. Não exerço, mas eu fiz uma formação inteira. E recentemente eu fiz uma outra formação em pedagogia da cooperação, que foi uma paixão, assim. E aí eu conheci o Fábio Broto, que é um autor brasileiro incrível, impressionante. E eu não poderia deixar de falar. Nossa, uma pessoa que marcou muito a minha vida, marcou a história dos sistemas humanos. A gente trouxe ele para fazer um módulo inteiro de terapia comunitária, junto com os nossos alunos, que é o Adalberto Barreto. E eu falei isso porque eu falei brasileiro. É, e isso tem muito a ver com ele, porque se tem uma pessoa autêntica que veio lá do Canindé, acabou se transformando num professor da Universidade Federal do Ceará, foi fazer, acho que 2 ou 3 doutorados, fez no Vaticano, porque ele estudou teologia para ser padre, depois resolveu ser psiquiatra, foi estudar com a pessoa que também não pode passar desapercebido aqui, gente, que é o Boris Cyrulnik. O Boris foi quem pegou, eu peguei na mão dele para fazer o meu doutorado. Ele é um super instrutor. Ele é um ser humano que está vivo ainda e que a gente trouxe para fazer, ele com 95 anos, ele fez uma videoconferência nos sistemas humanos com os nossos alunos. Então, não podia deixar de falar dele de jeito nenhum. Tem algumas outras pessoas que a gente trouxe também que eu vou citar, né? O André Ruffo, não sei se é André, mas é Ruffo. O Bozo Meninage também é uma pessoa que a gente traz sempre, que fala das lealdades invisíveis. Mas eu estou pensando no Pierre Benrosi. Também já veio conversar com a gente, já fez um seminário inteiro. A gente aprendeu muito com o Pierre Benrosi. A gente é muito grato a todas essas pessoas que colaboraram com a nossa formação. Carmen Saco. Eu sou muito grata a todos eles, aprendi muito com cada um deles, mas especialmente agora eu quero falar do meu amigo Adalberto Barreto, criou a terapia comunitária e me apresentou o Boris Cyrulnik e a maneira como ele trabalha com o conceito de resiliência.
Gente, resiliência pode ser a capacidade de uma pessoa a resistir às coisas e continuar vivo como um antifrágil, sabe? E que aí se desenvolve a partir das dores e dos aprendizados com os sofrimentos vividos. Mas ele fala que a resiliência só pode acontecer se você tiver uma rede de apoio, se você tiver tutores de resiliência. Se você tiver ao mesmo tempo um vínculo com a cultura, e aqui representam as pessoas, o seu pertencimento, pode ser institucional, pode ser um pertencimento a uma tradição, seja de dança popular, seja de qualquer coisa, mas que te vincule à cultura e te dê um pertencimento. E se você tiver um vínculo afetivo confiável, que te nutre e que te dá essa possibilidade de existir no mundo sendo um legítimo outro. Então, não basta uma pessoa para a resiliência acontecer, é preciso uma comunidade. Assim como você precisa de uma comunidade para criar uma criança, você precisa de uma comunidade para que a resiliência possa acontecer. Eu não podia deixar de falar sobre isso. Isso é fundamental na minha clínica, na minha vida. Eu acho que isso é o que, olha, me emociona, porque isso me dá fé na possibilidade da gente realmente construir um mundo melhor em meio de tanto sofrimento. Bom, então agora eu vou começar a me despedir de vocês. Eu queria contar para vocês que tem sido muito rico viver os sistemas humanos. Eu espero que os sistemas humanos vivam mais 25 anos de muitos encontros, de muito aprendizado e mantendo sempre a fé no ser humano, sempre legitimando uns aos outros como legítimos outros e sempre se abrindo para o novo. Essa abertura da espiral, ela precisa realmente permanecer assim, para que a gente receba pessoas incríveis como são cada um de vocês que vieram viver com a gente e tantos ficam para sempre na nossa vida, porque são encontros de uma profundidade, de uma verdade e de uma inteireza e de uma entrega que é muito raro encontrar por aí. Então, eu agradeço a cada aluno que passou por nós. Eu agradeço a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Venham conhecer a gente. Se vocês não conhecem, aqui é um lugar de muita vida, vida em abundância, encontro e muito amor. Uma mensagem para você, terapeuta de casal, terapeuta de família, terapeuta individual, que está começando. Primeiro não tenha pressa, porque tem muita coisa para você aprender, tem muita coisa para você estudar e não se afobe. A segunda coisa, não pense que você não sabe nada. Olhe para a sua história de vida, olhe para os seus vínculos, olhe para tudo que você já aprendeu na sua vida. E você aprendeu muito. E tudo isso te compõe como terapeuta. Conte com você, com todo o seu aprendizado. E se você puder, comece a colocar no papel o que você já aprendeu sobre a vida, sobre as relações, sobre o ser humano, sobre os encontros, sobre o amor. Isso vai te ajudar a ter o seu próprio modelo de trabalho. E não se canse de estudar, porque realmente cada autor traz uma originalidade, traz uma preciosidade. E agora já estão vindo vários autores que eu não citei, eu não vou citar mais, mas é muito importante que você conheça muitos autores e muitas áreas de estudo. Não escolha a psicanálise ou a terapia sistêmica ou Jung. Procure estudar outras coisas. O Maturana, ele é biólogo. O Boris Cyrulnik, ele é psiquiatra. Enfim, tudo bem, é dentro da área, mas a gente
O Fábio Broto é professor de educação física. Então, quando a gente se abre para estudar muitas pessoas, por exemplo, o Edgar Morin, ele é um filósofo. A filosofia é fundamental para a gente. O José Saramago, ele é um escritor, literato, prêmio Nobel de literatura, né, gente? Mas é isso, a gente vai ler literatura, a gente vai ler filósofos, biólogos. Eu não citei aqui, mas também tem o Bertalanffy. Enfim, são tantos e tantos companheiros de caminhada que você vai ter na medida em que você se interessar por várias áreas do conhecimento. Então, não se prenda a uma única filosofia. Multiplique as visões de mundo, porque isso vai te ajudar a legitimar os outros como legitimam os outros. Gente, então a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês.